Então, vamos aqui continuar o nosso papo, que está muito mais proveitoso do que eu podia imaginar, que achei que ia falar bastante, mas está sendo muito difícil, falando várias coisas. E agora vamos trazer as sequelas físicas. Sequelas físicas, sequelas de todo tipo, né? Sequela social, acho que falando em sequelas físicas, o coronavírus, né? A Covid, ela é versão 2, né, entre aspas assim, do SARS-CoV, que é uma doença que não é de agora, ela é mais antiga, só que com índice de contaminação, né, o índice de contágio muito maior. Então a chance de contaminação maior disseminação. Então, a despeito do que muita gente acha até hoje, a Covid não é uma doença respiratória. A Covid é uma doença sistêmica de contágio e de sintomatologia respiratória, né? Então, o contato respiratório, né, o contato com o ar, ele transmitia e os sintomas eram, né, os sintomas são respiratórios. Falta de ar, tosse seca, coriza, sibilo, né, chiado no peito, perda de olfato. Só que também a Covid, ela atinge a parte neurológica. O que é uma doença sistêmica? Uma doença que pega todo o teu sistema. Nossa, essa parte neurológica eu não sabia. Por exemplo, análises clínicas, né? No estudo ali, nos primeiros estudos clínicos da Covid, aonde se via o vírus, a presença do vírus, não só nas secreções, escarro, saliva, mas também nas fezes das pessoas infectadas. Então, uma questão que o pessoal também, vetor de contágio que era ainda é muito ignorado, descarga de tampa fechada. Descarga de tampa aberta, primeiro que você atira coliformes fecais para todo lado, quando você dá descarga de tampa aberta, ou em lugar que a privada não tem tampa. Agora, na Covid, é um spray de vírus também. Então, uma doença sistêmica, ela atinge todo o teu sistema, inclusive o neurológico. Eu tive relatos aí, tem alguns estudos que apontam para isso, acho até interessante eu passar aí, depois uma biografia para deixar aí nos links para o pessoal que quiser acessar. Adoro. E teve críticas de alguns pacientes na época da pandemia sobre a questão da memória. Então, mesmo pessoas que transitaram bem com o isolamento social e, portanto, não tiveram estresse como um vetor de muita importância, estou de boa, ou ainda estou de boa, perceberam que depois do contágio, né, após terem se recuperado, tiveram, mesmo com sintomas mais brandos, né, sintomas mais leves, perceberam um problema de memória afetada, memória de curto prazo, nem tanto, memória de longo prazo. Então, tinha memórias mais antigas que começava a não conseguir acessar tão bem, ou memórias que se formaram nessa época e não estavam, né, fixando não muito bem, por assim dizer. Eu não lembro o que aconteceu mês passado, tal. Às vezes alguma coisa relevante, né? É porque o nosso dia era o mesmo dia, todo dia. Que era pra ser, a gente achou que ia durar um mês, aí foi pra 2 meses, aí quando a gente foi ver, a gente tava 2 anos. Sim. E de repente, o sol no fim do túnel ali começou, né? Pra muita gente todo dia era o mesmo, né? Ou quase o mesmo. Mas tô estudando para uma prova aqui, eu percebi que eu tô com um déficit atencional que eu não tinha. E aí, consequentemente, né, como a memória, o domínio da memória, ele depende do domínio atencional, se eu não consigo ter uma atenção, né, uma tenacidade, uma atenção presente, sustentada, como é que eu vou fixar as coisas para lembrar delas posteriormente? Não vou. Então, problema de memória em decorrência de problema atencional, problema de memória pregressa, né? Ou seja, antes desses episódios, antes desse período. E as sequelas físicas, que foi queda de cabelo, que muita gente trouxe também. Tem a questão do estresse, que ele acompanha a aceleração do ciclo dos folículos pilosos, né, do cabelo e tal, que faz o cabelo crescer, cair mais rápido também, abrevia o ciclo de vida do cabelo antes que o outro possa nascer, então isso dava falha no cabelo, dá falha no cabelo, mas também a sequela da Covid, né, não só do estresse decorrente da Covid, mas gente que se recuperou, tanto gente que teve sintomas mais graves, quanto gente que teve sintomas mais brandos,
puta, queda de cabelo, eu percebi que o cabelo tá mais ralo, né? Mesmo gente assintomática que testou positivo, porque às vezes o trabalho demandava essa testagem constante, não teve nenhum sintoma, só soube que estava contaminado por conta da testagem obrigatória e falou, putz, eu tive uma puta queda de cabelo, né? Então teve esses sintomas aí também, além de muitas outras coisas. A gente nem tem um vasto campo para ser no que a gente pode debulhar, que são as sequelas sociais, porque a vida acontece, mas ao mesmo tempo não acontece, fica ali, né? Teve uma pessoa da minha família, não uma pessoa próxima, mas uma pessoa da família, que ela foi entubada, que ela ficou em coma induzido. Nossa. Quando voltou do coma, teve um prejuízo muito severo. Tipo, é uma pessoa que ela aparentemente está totalmente consciente, porque ela responde com piscadas. Então ela ouve tudo, vê tudo, entende as coisas, né? Então a compreensão dela está conservada. Ela está consciente. Consciente. Só que ela não se mexe. Do pescoço para baixo, bloqueou tudo. Não mexe a cabeça, ela só consegue piscar e olhar para o lado. Nossa, tadinha. Então você imagina, né? Aí tem gente que fala, porque foi uma gripezinha. Que tipo de gripe você pega que te deixa meio morta? Desse jeito, né? Então, existe um tipo de morte aí, que o povo acha que às vezes a morte do corpo é tudo que há. Morreu meu corpo. Mas, pô, não morre uma forma de existir se a tua comunicação com o mundo ela tem que ser completamente reescrita, né? Então, o buraco é um pouco mais embaixo. Nossa, agora eu fiquei muito bolada com essa situação da pessoa que ela está presente, mas ela não consegue levantar dali. Nossa, deve ser, acho que é um dos meus maiores pesadelos. Não conseguir falar, putz, né? Se expressar de alguma outra forma. Tá coçando meu rosto. Você consegue fazer um sim, não? Querendo no banheiro, tá ligado? Teve, acho que o diretor da revista Elle, tem até um filme que fala sobre isso, O Escafandro e a Borboleta. Ele perdeu todos os movimentos, né? Ele teve um derrame, ele ficou completamente paralisado e ele escreveu um livro deste calibre, né? Sei lá quantas centas páginas, só piscando o olho. Nossa! Tipo, letra tal, ele piscava. Pouco depois de concluir o livro, se eu não me engano, ele acabou falecendo. Então você imagina, você tem que reescrever toda a tua existência, porque muito se fala de gente que ficou de boa, muito se fala de gente que ficou com asma, porque teve gente que não usava bombinha, usou quando contraiu Covid, mas continuou com o pulmão fragilizado. Tem gente que usa bombinha até hoje, desde que contraiu Covid. Mas e tem esse outro limbo das pessoas que ficaram com outras sequelas até então lidas como permanentes, que a gente entende que são permanentes, e que pouco se fala, porque são uma parcela maior. Então teve gente que ficou de boa, teve gente que ficou asmática, teve gente que morreu. Tá, mas essas pessoas que... E o limbo entre isso? Saíram da extubação tetraplégicas, né? Quer dizer, não tetraplégicas, porque a gente não tá falando de um acidente medular direto, mas funcionando como pessoas, porque a pessoa, às vezes, a pessoa tetraplégica, ela fala, às vezes ela tem ali... Ela tem uma liberdade ela ali. Tem a comunicação dela não necessariamente ficou cerceada ou se limitou a piscadas. Mas tem essas outras pessoas que tiveram essa outra sequela. Teve gente que perdeu o movimento do corpo, né? Teve uma vez que eu peguei um aplicativo de corrida, que o rapaz, não sei como a gente chegou nesse tema, ele falou que dava muita importância para essa questão da pandemia, como o negacionismo e esse adiamento da vacina pesou, porque ele contraiu o Covid e ele perdeu um dos hemisférios do pulmão, né? Não lembro qual agora, ele vive com meio pulmão. Tadinha. E você vê a pessoa... Não é nem um pulmão inteiro, é metade de um. Não, ela ficou com um pulmão, né, na verdade. Que susto. Ainda assim, ele fala, hoje em dia tem que ter muito mais cuidado com doença respiratória, porque uma gripe também é mais perigosa. Imagina uma pessoa entra no Uber dele, aí dá uma espirradinha, e nem põe a mão. Esse rapaz, ele andava se eu não me engano, ele tava de máscara, sabe? Porque ele tem que se precaver, né, por ele. E faz todo sentido, eu acho que é até uma questão de respeito, assim... Você entra no carro de uma pessoa que está com máscara, é legal você, sei lá, botar também, abrir a janela, se tiver uma máscara, porque eu penso, né, é o ambiente dessa pessoa.
ela tem essa reserva. Só sai dali pra comer. Às vezes nem pra comer a pessoa sai de lá. Às vezes essa pessoa é imunossuprimida, porque tem outras questões que elas já são pré-existentes à Covid, né? Sim. A pessoa que ela é imunossuprimida pelo motivo que for, ela não pode se expor. Né? Não só a Covid, mas a gripe. Uma gripe já é uma puta de uma cacetada. Né? Então tem tudo isso também, essa reverberação aí, né? Enveredamos também, acho que é importante a gente falar dessa questão do peso que teve o negacionismo, né? Ouvir Covid não existe. Ouvi um presidente de uma nação perguntando: e daí? Eu não sou coveiro. Recusando encontrar com o presidente de uma das maiores farmacêuticas do mundo, que queria fazer do Brasil a vitrine de vacinação, para encontrar, fazer um meet and greet com um cantor sertanejo. Assim, né? Não tem como... Qual que é a vacina da sua nação que está... depois ele ainda falou que queria proteger, porque ainda não era certeza que ia proteger. Só que, mano, assim, se eu sou presidente e existe uma opção, nem que seja mínima, de salvar a maior parte da minha nação, é lógico que eu vou aceitar literalmente qualquer solução que me ofereçam, porque eu tô de mão vazia. Me dão uma solução na minha mão. Beleza, tá uma taxa legal, tudo bem. Já que vamos perder uma parte, vamos tentar salvar a maior parte, pelo menos. Porque há tantas pessoas que a gente perdeu, pessoas famosas, pessoas... famosas no nosso bairro, né, no nosso condomínio, são pessoas queridas por alguém, sabe? Tipo, vamos tentar salvar todo mundo, ainda que não dê pra salvar todo mundo, infelizmente, mas assim, se eu tenho uma opção que eu posso salvar, eu vou aceitar, entendeu? Porque assim, a minha consciência vai estar tranquila no futuro. Então assim, inclusive ele convidou o Brasil pela nossa adesão vacinal, que nós temos a maior, no mundo inteiro, a nossa grade vacinal é muito mais bem aderida do que qualquer outro país no mundo. Isso já diz o quanto o Brasil era bom, né? Porque a partir do momento que algumas pessoas que não tinham muito conhecimento, que não tinham acesso à informação, que não tinham acesso à escola, porque... só tinham, o único acesso delas à informação era a TV, e viram na TV o seu líder indo contra uma coisa que já é estudada há literalmente décadas. Tem fotos, estudos de décadas atrás. Uma pessoa vacinada, uma pessoa sem a vacina, da mesma doença, de catapora, que vi pelo Facebook, inclusive, essa foto. Gente, não tem como não aceitar. A carteira de vacinação do meu filho eu levei ela bem a sério. Principalmente porque era um outro passeio que eu fazia. E assim, eu queria proteger ele de ficar igual a foto da pessoa que não era vacinada. Que era só verrugas, assim, nossa, terrível na época lá do passado. E assim... muitas pessoas recebem a informação através da TV. A TV é a única coisa que entra sem querer na casa das pessoas, a informação. E aí a pessoa vê o seu líder falando, tipo, não quero porque pode matar. Assim, já está morrendo gente. Já está morrendo gente. Eu não vou querer salvar, por quê? Tá ligado? Pois é, e aí teve aquela falácia de... mas a pesquisa dessa vacina foi muito rápida, porque o estudo foi muito rápido. O que aconteceu foi que existem muitos estudos científicos acontecendo simultaneamente no Brasil o tempo todo. As pesquisas, né, eu posso falar da USP, por exemplo, né, as pesquisas na época da Covid, que eram sobre a Covid, elas foram priorizadas. Então eu vou apresentar aqui um paper, né? Eu vou submeter aqui um trabalho que ele vai falar sobre catapora, que ele vai falar sobre poliomielite, que ele vai falar sobre funções executivas de pessoas com demências, com alguma demência específica. Versus, eu tenho aqui um trabalho que vai falar sobre o avanço da sintomatologia numa pessoa, num grupo de pessoas infectadas com a Covid, sendo
sei lá, hipertensas, sendo deste grupo de risco, versus pessoas que não pertencem a este grupo de risco. Qualquer pesquisa que envolvesse Covid, ela era priorizada. Então, a celeridade que você teve nos processos sobre, né, pesquisas que falavam sobre a Covid, foi muito diferenciada na época, porque essas pesquisas passavam na frente para o comitê de aprovação, a pressa para que elas pudessem caminhar. Então, se a gente estava vendo, sei lá, vacinas, estamos pesquisando aqui substituição de córnea, estamos pesquisando aqui puerpério em pessoas, tal situação. Mas a minha pesquisa sobre Covid passa na frente. Que dia? Então você imagina como não foi priorizado, como não foi visto com carinho. Sim, como isso não foi... é uma urgência a pesquisa dessa vacina. Estamos recrutando pessoas para voluntariamente fazerem parte desse grupo de vacinação. Algumas vão tomar o placebo, como é de praxe. Sim. Uma outra parcela vai tomar essa dose de vacina real. Vamos fazer um estudo. Enfim, estudos relativos à Covid, eles literalmente passaram na frente. Então, não é porque essa fizeram com pressa, é porque muitos estudos coexistem. Então, você está estudando tal coisa, essa coisa vai esperar, vai passar por todos os processos de verificação, de aprovação, duplo, triplo, sei lá, quantos critérios são necessários no tempo que tem que passar. Nesse momento, falando sobre essa doença, foi uma pandemia, foi uma urgência, vai passar na frente. Então, os esforços investidos nisso, a quantidade de gente jogada, teve uma celeridade que, embora a pressa existisse, não foi a pressa o carro-chefe para que acontecesse rápido, sim a priorização. Né? Beleza, porque tal vacina tem o risco de trombose. Muitas vacinas têm o risco de trombose, isso sempre houve. Quantas pessoas você conhece que morreram de trombose, sei lá, tomando a vacina da poliomielite? E quantas pessoas você conhece que tiveram pólio antes da vacina e ficaram paralisadas de alguma forma, né? Que é uma coisa relativamente recente, por assim dizer, vacina da polio. A erradicação da polio aqui no nosso país, graças à vacina. Então o cara fala, não, eu prefiro não arriscar uma chance de 1 em sei lá quantas de uma trombose, que pode ser ou não ser fatal, versus a chance de 1 em 5 de você morrer se você pegar. Chance de 1 em 100, de 1 em 5 se você pegar a Covid. Sim. Então, peraí, é que nem você falou, uma questão de escolha. O que eu puder fazer para mitigar esse dano, o que eu puder fazer para despiorar, né, por assim dizer, essa porque não tinha outra palavra nesse caso. Não tinha, então vou fazer o quê? Eu não posso trancar as pessoas em casa, porque como era dito, a vida precisa acontecer, o comércio precisa girar. Quem gira o comércio, em boa parte, né, em maior parte, é o CLT. Nível, são as pessoas. Se as pessoas estão morrendo, como é que o comércio vai viver da mesma forma? Então, peraí, né? O que eu estou colocando à frente aqui? Sim. O comércio que alimenta pessoas, ou as pessoas vão alimentar o comércio, custe isso a vida que custar? Literalmente a qualquer custo. E aí, então, essas pessoas vão pra rua porque elas têm que ir. Então, em vez da gente educar a importância da filosofia e da ética nas escolas, a importância de você... Para que educar as pessoas para reivindicarem que o governo... Porque a gente é um dos maiores pagadores de imposto no planeta. Por que eu vou ensinar a população que ela pode reivindicar que o país custeie que ela fique em casa se protegendo durante 2 meses, se eu posso fazer um discurso meia bomba na TV e bravinho e fazer com que a população reivindique o direito de ir trabalhar? Não, eu quero ir trabalhar. Mas já pensou que você pode parar e reivindicar que você possa não trabalhar para viver, pelo menos por 2 meses? Né? Principalmente se você tem um pai idoso... Você quer garantir a existência do seu pai o máximo que der para vocês. E não acontece uma pandemia a cada 10 anos. Que, nossa, vai quebrar para sempre a economia nacional. Peraí, uma pandemia acontece a cada quantos centos anos? Eu achei que eu nunca ia ver. E, infelizmente eu tive o azar de ver. E fiquei grávida durante o percurso. E o meu maior medo era se o meu filho ia ter uma vacina para ele tomar quando ele nascesse. Pois é. E demorou ainda. Então, as nossas prioridades, a questão como a gente olha para a prioridade diz de como fomos educados enquanto indivíduos, enquanto nação, enquanto seres pensantes,
né? Se você ensina o poder das estruturas e o poder das massas, filosofia, ética, o que é tão desejoso que saia da grade obrigatória das escolas desde muito tempo atrás, o perigo de que o indivíduo saiba. Que o indivíduo se torne um indivíduo. Sim. Que a gente passe a pensar pela gente mesmo, que a gente faça as próprias escolhas, por mais boba que seja. E que a gente saiba que há a escolha. E que existe uma escolha. Sim. A ser tomada. O mito grandioso, alguém disse aqui que eu tenho que brigar para ir trabalhar, mas alguém te disse já que, em tese, existe uma estrutura para que você... que seria até mais proveitoso, já que a economia é uma preocupação, que seria mais proveitoso, inclusive para a economia, você parar 1 mês e meio e depois você conseguir voltar direito e vacinado, do que você voltar agora de qualquer jeito e ficar aquele volta, fecha. Que nem a gente ficou, né? Então, né? E o metrô ainda sempre cheio, mesmo com os dispensers, né, de álcool, máscara sendo comprada e vendida a rodo. Sim. De qualquer jeito, qualquer tipo de máscara também, que usavam-se 3, né, uma em cima da outra. E também a importância de olhar para lugares de tratamento de saúde, de exposição à doença, como eles são, né? Hoje a gente entra no hospital abarrotado, no pronto-socorro, não tem quase ninguém usando máscara, não tem ninguém dando máscara. Tudo bem, a gente entende que não é mais uma pandemia, que está acontecendo, o vírus ainda circula, outros vírus ainda circulam. O hospital é o primeiro lugar que a gente vai quando está doente. A farmácia é o segundo lugar que a gente vai quando está doente. Você entra no hospital com problema, você tem uma chance de sair com 3. Sim. Então por que cargas d'água ninguém mais distribui? Não é mais exigido, não é mais um senso comum e ninguém mais distribui máscara para você entrar no hospital. Então, eu ia até falar que antes de acontecer a pandemia, aqui a gente do Brasil ficava zoando o Japão, porque lá pra tudo eles usam, estando doentes ou não, eles usam máscara no dia a dia normal lá. E olha só. Sim, existe o bom senso de você está com uma doença infecto-contagiosa, recomenda-se que você se recolha. Não tem como se recolher, precisa transitar, transite de máscara, porque você é um vetor de contágio e é falta de educação. As pessoas se sentiriam envergonhadas de, tô aqui tossindo com o peito cheio, ou não, quase cuspindo meu pulmão e na cara dos outros. Sabe? As pessoas lá têm um bom senso que você fazer algo que é feio, basta alguém te olhar, né? Cultura oriental. E você vai abaixar a cabeça, que horror, não, a pessoa vai parar em algum lugar, vai comprar uma máscara, a pessoa geralmente vai ter sempre máscara em casa para quando for necessário. E aqui a gente já está entrando no posto de saúde ali com 50 pessoas, com gestante, com idoso. Todo mundo já sem máscara, às vezes tem até algumas ali, mas ninguém pega mais, porque não tem mais a necessidade. A gente precisa voltar a ter a consciência de usar máscara sim em lugares públicos, principalmente em metrô, né, que passa por debaixo da terra. Não tem às vezes janela, né, que saia os germes, né, que a gente leva para dentro do metrô. Sim, total. Eu lembro que eu tava indo para alguma festa com o pessoal, o metrô estava abarrotado. Quando eu estou em metrô cheio, né, ônibus, eu geralmente ainda uso máscara. Pessoal, mas você vai para festa que tem, 80 pessoas, você vai de máscara? Dentro de um único vagão de metrô, às vezes tem 80 pessoas. Ou seja, ainda que eu chegue, essas 80 pessoas na festa estão espalhadas por um ambiente enorme. É uma exposição coletiva, né, num lugar aberto, ou mais ou menos aberto, pontual. Em um único vagão, se eu fizer uma baldeação, eu já me expus ali, 80 vezes 3, 240 pessoas só no trajeto de ida. E aí tem bebê, tem idoso, tem criança. Sim. E na volta, idem, né? Então estou me expondo as pessoas. Então se você for numa mega festa no fim de semana sem máscara,
Mas usar máscara no transporte público, pelo menos quando eu estiver abarrotado, ainda é uma exposição muito inferior de você nunca ir em festa, mas nunca usar máscara no transporte cheio. Sim. Matemática básica, sabe? Então tem isso. E claro, hospital e farmácia, porque né, a pessoa já vai pro hospital, pressupõe-se que ela não está querendo ir lá. Pressupõe que ela está com alguma coisa. Essa coisa pode ser infectocontagiosa. Eu tenho a opção de pensar, putz, sei lá, eu posso estar aqui com uma conjuntivite, sei lá, eu posso estar com uma enxaqueca e a pessoa do meu lado está vomitando com virose. Virose pega no ar. Eu quero ficar além de com conjuntivite vomitando? Né? E quando a gente vai no banheiro do postinho também. Normalmente tem diarreia, tem vômito, ou acabaram de limpar. Então é um ambiente assim completamente nocivo. Sim, pelo menos em hospital. Selvagem. Total. Hospital e farmácia ainda deveriam ser ambientes de circulação de máscara, sim. Por bom senso. E claro, se você estiver doente, usar máscara para sair de casa, porque você é um vetor de contágio ali, né? Você é um disseminador. Sim, gente, vamos voltar a usar máscara em alguns ambientes, principalmente se a gente está doente, para não contagiar o coleguinha, a avó do nosso amigo. Que nosso amigo pode ser nosso vizinho, mesmo você não se dando bem com ele. Não, total. Agora vamos falar de relações. Vamos falar de relações. Não só relações 2 a 2, mas relações de amizade, relações de parentes, enfim, relacionamentos em geral, né? Que a gente era muito... Tinha, assim, o hábito de todo domingo ir na casa de alguém, encher a pança... E uma galera da família estar lá. E durante a pandemia, o que aconteceu? Recolhimento, né? Parou, alguns pararam, alguns diminuíram, mas ainda assim sentiu-se muito o impacto da pandemia nos relacionamentos individuais, familiares. Tivemos os casais que não moravam juntos e que quando se encontravam, o que acontecia? O que acontecia? Muita coisa, né? Eu tive amigos que tinham começado a namorar há alguns meses, moravam com a família e se encontraram, ficaram 7 meses sem se ver e se encontraram. Nossa. E aí pensaram, quando a gente voltar desse encontro, a gente tem uma responsa aí, vamos ficar isolados, cada um num cômodo, pelo menos por uma semana, fazer teste pra gente poder voltar a se misturar, cada um com seu respectivo núcleo familiar que partilha esse teto. E aí perceberam, vamos unir o útil ao agradável, vamos morar junto. E foram morar juntos na pandemia, né? O que significa, em tempos de uma desestruturação, não particular, mas geral, financeira, de estabilidade nos trabalhos, o que significa em última instância você ir morar junto? Uma redução de gastos, né? Então essa pode ser uma mola propulsora para as pessoas se juntarem, ou então, vamos viver juntos e a gente pode partilhar aqui a nossa vida, nosso espaço, partilhar corpos, sem o risco de exposição das pessoas com as quais a gente compartilha o núcleo doméstico agora. E vamos lá. Assim como também tiveram as uniões que se dissolveram pela convivência, quando essa convivência se tornou mais acirrada, mais contínua. Quando a presença dos dois em casa virou uma obrigação e não uma opção. Não tinha aquele respiro do social, né? Porque, vou morar com essa pessoa, vamos supor que num relacionamento a gente está na configuração de trabalho padrão até antes da pandemia, né? Que era, eu trabalho fora, ou um dia por semana eu fico em casa, você trabalha fora, ou então eu faço faculdade presencial, você não faz, mas você trabalha, a gente se encontra a maior parte do tempo, porque a gente decidiu que quer passar essa maior parte do tempo aí virtualmente, né, tecnicamente mais junto, e a gente se encontra com outras pessoas. Então tem esse respiro social opcional, né, recreativo, e tem o respiro social que é intrínseco à própria rotina de vou sair para fazer obrigações, para cumprir com os meus deveres, que são da porta para fora. E quando a gente se encontra, a gente partilha bons momentos, e esse encontro acaba também sendo um respiro do ter que estar fora. A gente desfruta da companhia um do outro. Agora, quando essa companhia ela passa a ser um contínuo,
ela passa a ser um contínuo, E compulsoriamente ainda. uma constante sem data de expiração, né, sem data de reconfiguração para o dito normal que a gente tinha antes disso. Eu me vejo ali, né, a gente se vê às vistas com a presença constante do outro, com tudo que ele traz de bom e com tudo que ele traz de incômodo, com toda a encheção de saco das nossas diferenças, que num espaço pequeno, fechado e constante, dilatam, né? Então, esses defeitos ou essas coisas que o outro tem ou que ele faz, incômodos que eu quereria que ele não fizesse, estão acontecendo, não tem um escape, não tem um respiro, então meio que os desencontros também inflam, né? Eu começo a perceber hábitos no outro, que em doses homeopáticas de boa, são suportáveis porque a vida acontece além deste núcleo. Agora, a vida não acontece além deste núcleo, eu não sei quando ela vai voltar a começar a existir fora deste núcleo, e essa pessoa está me dando no saco, ou então, meu Deus, eu estou dando no saco do outro, né? Eu enjoei, a gente acabou de ir morar junto, tem um mês, porque estava tudo lindo, estamos naquela lua de mel, os primeiros 3 meses, vamos morar junto? Vamos! Depois de um mês, nossa, que delícia, que gostoso. Depois de 2 meses, pô, ainda tá legal, só tá meio chato não poder sair. Daqui a 6 meses, nossa, eu só ainda vejo tô aqui. Cara, né? Será que eu quereria de fato estar todos os dias com essa pessoa? Porque quando eu tinha doses homeopáticas, pingadas, homeopáticas, recreativas dessa pessoa ao longo do meu dia, dos meus dias, né, da minha semana, essa companhia era o que eu ficava esperando, mas agora essa companhia não sai daqui, essa companhia é tudo que eu tenho. Será que essa ideia não era muito mais atraente no plano do desejo? Né? Será que essa ideia no plano da fantasia não é? Será que esse encontro, essa compartilhação, esse compartilhamento de espaço, será que ele não é um bolo muito bonito que agora que eu comi uma fatia, 2, que eu comi metade, eu tô empanzinada? Será que esse bolo não é tão gostoso quanto é bonito? E eu tô com metade dele aqui na geladeira, não tem mais nada? Quando eu tiver com fome é bolo de novo, né? Então, muitos casais se dissolveram aí, casais também, anos, inclusive. Casais que estavam há anos juntos e que viviam bem, partilhando parte do tempo, ou até a maior parte do tempo juntos, quando passaram a partilhar todo o tempo juntos, chegaram num sufocamento, né? Até por outros motivos que também poderiam ser intrínsecos à pandemia. Você não liga, você não tem aí não quer saber de mim. Costumes lá muito também. Enjoei, né? Ou a gente tinha uma dinâmica de abertura, eu quero voltar a explorar outros corpos, e você não quer, mas eu quero me resguardar do vírus, e você, eu quero transar com outras pessoas, eu quero beijar outras pessoas, tá bom, mas como é que a gente faz aqui com o isolamento do nosso núcleo dentro desse contexto de perigo? Sim, que não era pouco. Você vai compartilhar aí com outros corpos, você vai ter outros encontros, mas isso vai significar abdicar deste encontro. Sim. Então aí também se instala uma separação, né? Então muita coisa ficou mais estreita no melhor e no pior sentido. Sim. Muitos casais não se dissolveram, mas tiveram crises importantes, né? Eu acho que a maior procura que eu tive de pessoas, né, vindo em busca de terapia de casal por dia, né, assim, em uma semana, X pessoas, né, a maior crescente foi na pandemia, justamente. Temos que conviver juntos, alguma coisa que não tá legal ou então já está insuportável e temos que fazer algo com isso. Casais acabamos de comprar uma casa juntos, ou então estamos 1/3 das parcelas. Não temos a opção de nos separar, né? Só um de nós está trabalhando, não tem a opção de separar desse lugar, ou então não quereríamos nos separar, mas está ruim demais, será que tem remendo?
bom que eles foram atrás de uma solução, pelo menos, né? Porque muitos não chegam nesse ponto de maturidade e não vão atrás de uma solução, realmente. Sim. Para uma outra pessoa falar o que pode estar errado com cada um ou com a dinâmica do casal, porque é difícil de ouvir. É difícil de ouvir e também ouvir que a terapia de casal, ela muitas vezes vem em busca de uma solução de conciliação, mas a função primária dela é de facilitar a comunicação. Nessa facilitação da comunicação, eu posso encontrar aqui, né, nos meus achados, que nós temos vai entre aspas, um conserto, que a gente tem um ponto de reencontro que pode ser costurado, Um ponto de que é um equilíbrio do casal. alicerce, que a gente consegue retomar alguma coisa que fez com que a gente quisesse se unir, ou eu posso encontrar que, putz, nós temos diferenças separar. aqui que demandam não só concessões, que fazem parte de qualquer tipo de relação possível, mas eu tenho sacrifícios. Eu preciso aniquilar partes de mim que são essenciais para que eu exista na minha interesse, ou nós não ficamos juntos. Então, peraí. Essa é a parte difícil. Vou amputar uma parte de mim ou vou cirurgicamente remover essa relação para que eu e você continuemos a existir. Né? E ninguém quase quer ouvir isso. Ninguém tá preparado, na verdade, para isso. Ninguém quer chegar a essa conclusão, porque dificilmente... Eu não me lembro de um momento em que eu tenha chegado em algum casal de pacientes, em pessoas numa relação, e falado, olha, remédio para vocês é terminar. Ou então, não, acho que vocês têm que continuar juntos. Porque não é essa a função da terapia de casal, mas é levar... os dois que tem que decidir isso. Levar os dois a entender o que tem de potência e aonde não há possíveis costuras, né? Então, alguma coisa aqui vai ter que ser abdicada, ou a partir desse momento aqui, o que você entende como essencial que está sendo sacrificado, ou então não, estou sendo intransigente, eu estou sendo egoísta, eu preciso olhar para o outro, não estou enxergando o outro, ou então eu banquei entrar nessa relação porque eu gosto da ideia de estar numa relação, mas eu não gosto desse outro, eu gosto da ideia de ter alguém, que é uma coisa frequente também, né? Então é você ajudar o outro a ir de encontro com o seu desejo, mesmo que esse desejo signifique em última instância um desencontro com o outro. Né? Eu tô mais quieta agora porque eu tô pensando no pai do meu filho, né? A gente teve uma separação, não porque eu tive coragem de separar, né? Mas porque ela teve. Eu digo ela porque o pai do meu filho agora é uma mulher trans, né? A transexualidade não foi um ponto de partida, né? Um ponto de quebra, porque eu sempre apoiei. Mas sempre tive medo de que, a partir do momento que o mundo visse ela como uma mulher, ela ia mudar comigo, e foi exatamente isso que aconteceu. E com isso, a gente não queria se separar, porque a gente passou toda a pandemia juntos, a gente teve um filho. Parecia então que tava tudo bem, mas por causa de muitas outras coisas, que a gente vai tratar depois em off, a gente meio que virou amigas, assim. Então, e ela sentia falta da minha parte como mulher. E eu não sentia mais vontade de ser mulher, porque eu estava tão feliz com meu filho. E meu filho precisava de mim a todo momento, e eu meio que me cancelei como mulher, assim. Eu não tinha mais desejo. Não sabia mais ser mulher, basicamente. Só sabia ser mãe. Mulher ser sexual. E eu tava de boa sendo mãe, assim. Às vezes eu sentia falta, assim, mas, tipo, não valia a pena toda a logística pra ter um momento íntimo, porque eu também não me sentia pronta. E, mano, a gente foi meio que se separando, assim. Aí depois que meu filho passou a falar e pediu pra a gente dormir na sala, aí pronto. Aí foi, a partir dali já não teve mais volta. E assim, eu via que ela tava feliz, pedi pra ela ir dar um tempo em algum lugar, né? Tipo, pra mãe dela, fazer um curso, fazer qualquer coisa. E ela tava todo momento dentro de casa, porque ela não queria mais trabalhar, não queria ajudar em casa. Aí eu tava de saco cheio já. É o que você tava falando. Hoje em dia a gente voltou a se falar, a gente tá morando juntos, só que a gente tem que ter uma convivência limitada. A gente passou de certo ponto que a gente tá se saturando agora. Porque, por várias razões, ela teve que voltar a morar com a gente. Graças a Deus eu vou mudar de casa em breve. Mas assim, até então, a gente tá meio que cada uma no seu canto. E essa parte tá sendo difícil, porque ela que às vezes já pediu pra voltar, eu também já pedi pra voltar, só que eu vejo que não tem mais. A gente chegou no ponto que não tem mais como
voltar a ser um casal, sabe? E, velho, é foda. Demorou muito tempo pra gente chegar nesse ponto de um convívio respeitoso. E porque é difícil aceitar que a gente deu tão bem, até antes do bebê aparecer, que a gente teve 4 anos antes de eu engravidar. Passaram tempo. E a gente teve 4 anos ótimos, assim. A gente nunca brigou, a gente até brincava que a gente virou a unidade. Porque o que eu sentia, ela sentia. A gente nunca teve uma... A única discussão que a gente teve foi no dia que a gente terminou. Que foi cada um pra um lado e pronto. E, cara, é muito maluco isso. A gente passou toda uma pandemia. E eu sempre brincava. Quem passou uma pandemia nunca mais vai se separar. E a gente se separou. Pra você ver como o ser humano é complexo. E talvez se a gente tivesse procurado uma terapeuta antes de chegar nesse ponto que não dá mais de colar de volta, talvez a gente estivesse juntos até hoje, sabe? É uma coisa que eu me arrependo um pouco, mas que não tinha condição no momento, sabe? Mas o importante é entender e aceitar também que se não dá mais também. Não adianta você querer parar um prato de vidro, porque vai ficar faltando um pedacinho ali que você não vai achar. O terapeuta de casal, ele é muitas vezes assim como o homem da calha, ou então o pedreiro, né? Em que sentido? Dificilmente alguém chama o homem da calha pra... dá uma olhada aí porque tá bom, mas a gente quer que continue bom, né? Ou então, o pedreiro ser contratado ali para subir uma fundação, construir uma casa, mas alguma coisa tá fora do lugar, caiu um pedaço de alguma coisa, o teto despencou, a calha, o forro abriu da casa aqui porque a calha não aguentou. Então, o dentista eu procurei porque eu já tô com canal, eu tô com uma cárie, né? Não vamos fazer uma manutenção. Já tem com problema. Frequentemente, quando o terapeuta de casal ele é acionado, né? Ele é procurado para fazer essa facilitação, é para apagar um incêndio, né? Ou é para chacoalhar alguma coisa ali. E muitas vezes, né? Uma analogia interessante que uma vez a qual a gente chegou num processo de terapia de relacionamento. Foi assim, olha, é o seguinte, parece que a gente está tentando fazer respiração boca a boca num corpo que já está frio. Nossa Senhora. Né, assim, não, é ressuscitação, o que a gente vai fazer aqui, né? Às vezes acontece aquela coisa meio cinematográfica, né? Às vezes é tipo Lázaro saindo ali do túmulo depois de, né, putrefato, basicamente. Nossa. Mas é a minoria das vezes, né? Então, assim, estou pensando que talvez seja legal procurar por uma terapia de casal. Pense na possibilidade, procure, né? Não é a coisa mais acessível do mundo, com uma periodicidade menor, um encontro quinzenal, né? E tal, você consiga fazer um processo um pouco mais compacto, você consiga encontrar alguma coisa que vai lhe ser útil. 1, 2 sessões já podem ser algo que já vai lhe ser útil. Vou procurar um serviço escola, que são as faculdades que oferecem o atendimento gratuito, que é supervisionado por um profissional e é feito pelos alunos da área. Tem possibilidades, né? Mas muitas vezes existe o acessibilidade financeira, só que esse nem sempre é o motivo, né? A não acessibilidade não é o motivo primário pelo qual as pessoas... É o medo das próprias emoções e de encarar que se você precisa de uma terceira pessoa para te dizer qual é o problema, é que você não pensou o suficiente também. E do peso, né? Porque assim, nossa, você tá indo na terapia de casal, a pessoa... Que é uma pessoa imparcial. Você tá pra se separar, então, né? Você tá na merda. Nossa, a relação de vocês tá ruim assim... Não, cara, assim, num relacionamento saudável, o ideal é que você procure esse recurso antes que o teto desabe, né? Não é porque tá desabando, mas é porque, tô vendo pontos frágeis aqui, a gente gostaria que isso aqui não derrubasse a fundação. Porque as coisas vão inflamando, elas infeccionam, elas necrosam, toma conta. É uma boa forma de se ver. Mas existe um tabu de... você tá indo na terapia de casal? Qualquer coisa relacionada à psicologia ou psiquiatria, principalmente, né? Ainda existe, estamos em 2025 e ainda tem gente que minimiza os transtornos psiquiátricos, psicológicos, ou que acha que aquilo não é um problema a ser resolvido por um profissional. Antes de eu ter meu diagnóstico de bipolaridade, não tinha um certo preconceito, mas eu tinha um certo medo de
sabe, de imaginar que eu talvez tivesse um transtorno, mas eu não queria ter a certeza daquilo. A dúvida me dava um certo conforto, que não faz o mínimo sentido hoje em dia. E eu agradeço a minha mãe que marcou a minha primeira consulta do psiquiatra. Eu ainda briguei com ela, xinguei ela, tadinha. Minha mãe teve muita paciência comigo. Porque eu não queria deixar ela envergonhada por eu não ir na consulta. Eu fui e a consulta foi super esclarecedora. Assim, o médico, ele finalmente me enxergou assim. E na primeira medicação que ele me passou, eu já tive um quadro de melhora, assim. Eu falei, nossa. Aí eu comecei a prestar atenção nos ciclos, né, as fases maníacas, as fases depressivas. E quando eu sentia qualquer uma das duas chegando, eu já ia no médico e já falava, tá acontecendo isso e isso aqui. E aí? Não, vamos fazer um ajuste da sua medicação para que tudo se mantenha firme e você não caia em nenhum tipo de cilada. Eu passei a fazer esse controle aí. Mas como a gente é bipolar, né, a gente não tem o hábito de fazer isso sempre. Tem épocas que a gente para a medicação por conta própria, ou acontece alguma coisa, sei lá, alguém morre, ou a gente tem uma morte, um tipo de luto dentro da gente, não sei explicar. E a gente meio que se esquece como que é ser a medicação, porque a gente entra no nível de estabilidade e a gente não tá acostumado com aquilo. A gente vai em busca de alguma coisa que a gente não sabe o que é, e a gente para a medicação e a gente começa a se fuder de novo, e é um ciclo. De todos os medicamentos, de todos os medicados, né, de todas as pessoas que têm um transtorno e se medicam, eu acho que talvez empatadas com as esquizofrênicas, por outros motivos, né, que eu já vou adentrar, os pacientes bipolares são os que mais abandonam a medicação. Por quê? Vamos falar aqui o português claro, mania é uma delícia. É uma maravilha, gente. A gente fica vivo. Você fica expansivo, né? Sociável. Você parece que tem mais espaço, você acorda ali, parece que hoje a vida vai dar certo. Ah, vamos transar gostoso, vamos comer um negocinho gostoso, vamos na festa. Ah, eu quero abraçar, eu quero falar, eu tô projetado pra fora. Quero sentir o mundo ao meu redor, não atravessar por eles. Não. Então é assim, ela é o avesso, eu diria, em alguns sentidos, da depressão. A depressão, ela te encolhe e a mania, ela te expande. Então mesmo quem tem uma mania, né, uma hipomania mais irritável, ainda assim você fica grande, porque assim, eu não tô feliz, eu tô um pouco mais raivoso, irado, mas você consegue se virar na força da hora, mas eu tô agindo, né? A mania, ela é ação até excessiva, porque a pessoa às vezes na mania, ela esquece a noção do espaço pessoal do outro. Não tem tempo pra dormir, eu vou dormir quando eu estiver morta, eu vou dançar, eu vou transar, eu vou comer, eu vou beber, vou gastar hoje, amanhã eu pago, o crédito tá aí pra isso. Vamos nos permitir. O que é a eutimia? Né? O que a gente chama eutimia, tecnicamente, dessa fase que é o equilíbrio, né? Que não é nem a depressão e nem a mania. A pessoa cicla depressão, mania, eutimia. Tem pacientes que passam muito rápido pela eutimia, ou parece que nem acessam direito. A eutimia é o estado no qual a medicação que funciona te coloca para que você fique não sendo atravessado com tanta intensidade as emoções. Então eu não vou ficar aqui prostrado, nem querendo morrer ou querendo inexistir, e nem eu vou ficar quebrando cartão de crédito, não vou botar meu nome no Serasa, eu não vou transar no pelo com um desconhecido. Puta, a vida fica meio morna, né? Porque não tem nada acontecendo, nem de bom nem de ruim. Quando eu tô desgraçado na depressão, eu sinto que eu sinto. Porque eu tô triste, então eu sinto. Se eu tô na mania, tô acontecendo. Eu sinto prazer, eu sinto raiva, eu sinto alegria, eu sinto ira, eu quebro um prato, eu faço dívida, eu existo. A eutimia parece que ela te amorna. É uma coisa chata se você tá acostumado com ação, qualquer tipo de alguma coisa acontecendo dentro de você. Então parece que e tem o paciente que a medicação funcionou. Então se eu não tô mais mal, eu não preciso de medicação, então eu não vou tomar, porque eu vou continuar bem. Não é eu tô bem por causa que a medicação tá funcionando. E também tem outro ponto, que é assim, a gente associa estar bem com estar alegre e estar feliz. Só que a mania, muitas vezes, leva para um lugar de alegria, que é uma alegria não saudável, porque ela impulsiona ao excesso. Então,
mas ela tá mal feliz, tá tomando remédio por quê? Tá bem, não tô chorando. Então, estar mal é estar triste, é estar deprimido, é estar para baixo. Não existe o estar mal, estar expansivo. Mesmo que você esteja criando dívida, se expondo a IST, comendo compulsivamente. Tem gente que basicamente rompe o estômago por causa de um episódio de binge eating, ali, um comer compulsivo. Acontece, é muito menos incomum do que a gente imagina, né? Já o esquizofrênico, né? Já que eu coloquei essa pauta, o antipsicótico, que a gente usa como antipsicótico, geralmente, eu digo, é usado no ser humano, né? O psicólogo não receita. A gente conhece, tem que conhecer mas não receita. É porque o antipsicótico é o anticonvulsivante. O anticonvulsivante, tem o paciente que ele chega e fala, não quero mais tomar porque eu tô broxa, não quero mais tomar porque eu quero dormir o tempo inteiro. Eu quero dormir, eu só quero dormir, eu ganhei peso, eu tô barrigudo, eu tô meio mole, tô sem disposição, eu só penso em comida. Ou então, não, eu tô molenga o tempo todo, parece que eu tô vendo a vida de fora. Mas aí, se eu não tomo, eu vou ter alucinação, eu vou delirar, São por motivos diferentes, são os pacientes que, em geral, eu vejo que mais trazem essa tendência a abandonar a medicação. Abandonar a terapia também, né? Porque o terapeuta vai conversar com você sobre o remédio, né? Ixi, eu não posso ir, tô tomando. Os poucos psicólogos que eu fui foram 3. Um homem e 2 mulheres. O homem, tudo que eu falava pra ele, parecia que entrava por aqui, saia por aqui, ele não dava atenção porra nenhuma. Questão de violências que sofri. Como eu era medicada, ele, não sei se pensou que eu tava, num surto assim, que eu imaginei aquela situação. Porque foram várias situações, tinha uma violência muito pesada. Eu falei, não pode, se eu fosse ela, eu não estaria aqui, se eu tivesse passado por isso. Só que permaneço. Então, assim, parece que ele não tava muito afim de escutar. Aí, as mulheres, principalmente depois que eu tive filho, porque foi por causa do meu filho que eu comecei a querer começar uma terapia, porque eu não queria fazer mal ao meu filho. E às vezes eu pensava. Só que felizmente eu nunca tive coragem, porque eu prometi pra ele que eu nunca ia fazer nada contra ele e que ele sempre poderia contar comigo como mãe e como pessoa também, que eu queria ser a melhor amiga dele. E desde então eu tenho tentado ser o meu melhor todos os dias. Então por isso que eu falo que meu filho me salva todos os dias. Então é por causa dele que eu tomo meus remédios no horário. É por causa do meu filho que eu parei de ter comportamentos de risco. É por causa do meu filho que eu cresci, que eu continuo evoluindo, assim como ele também. Então eu tenho certeza que se eu não tivesse engravidado, eu acho que eu não estaria aqui fazendo este vídeo hoje. Porque ele me deu um propósito de vida muito maior do que qualquer coisa, qualquer remédio, Enfim, ele é uma proposta de vida, realmente. E eu tô aqui falando isso não pra romantizar a maternidade, porque não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, mas é uma coisa válida. Não estou falando também pra você que toma remédio, tá deixando de fazer uma terapia por medo também. A gente nasce, a gente já tá sendo julgado ali. A gente é criança, a gente tá sendo julgado. Assim, você pode sempre fazer o seu melhor. E ainda assim você vai ser julgado ou julgada. Principalmente se for mulher, né? Então, assim, você pode sempre ter uma escolha. Uma escolha que te leva com algum tipo de consequência boa ou ruim, e outra escolha que também te leva a uma consequência boa ou ruim. Você é o dono da sua vida. Você está dirigindo o seu ônibus, entendeu? Você pode pegar o seu ônibus e jogar ele no meio do mar? Pode, mas e se tiver alguém com você? Você ainda vai fazer isso? Então, pense sobre isso. E no caso da minha vida, o meu filho virou o meu passageiro do meu ônibus. Então eu tô dirigindo com bastante cuidado a partir dele. E é isso que as pessoas não entendem quando eu falo que eu nunca desejei ser mãe, mas que eu sou grato pro meu filho ter vindo. Eu não tô falando pra você que é maluco, como eu também, pra você que tem um filho. Não é isso que eu estou falando também. Apenas escolha o que é melhor pra você. E a consequência da sua atitude, o que vai te trazer? Vai te fazer crescer? Vai te fazer ter um futuro? Tá ligado? É só isso. Você quer trazer mais alguma coisa sobre a pandemia? Porque eu já me perdi completamente já. Não, que isso. Acho que falamos sobre muita coisa importante aí, né? Falamos sobre
os riscos e as preservações dos corpos, né? Sobre essa questão de sequelas sociais, sequelas emocionais. Falando em sequelas emocionais, tem gente que começou medicação por conta de transtornos de ansiedade. Que está sempre presente também. Desencadearam ali, então a pandemia acabou, o vírus ainda existe, a pandemia acabou, a quarentena acabou, mas às vezes a medicação, a necessidade da medicação continua, né? Acho que é muito importante a gente lembrar pelo que a gente passou enquanto ser humano, enquanto sociedade, né? E basicamente olhar para essa questão da saúde mental com a importância que ela tem, né? Não só pensando em termos de sequela da pandemia, embora a gente tenha começado por aí, né? Mas a vulnerabilidade, né? Como é importante a gente olhar para as costuras das nossas relações, né? A importância de limites também. Limites, manutenção das nossas relações, da nossa saúde mental, porque senão uma pandemia, outros episódios que sejam debilitantes, que imobilizem de alguma forma, que mobilizem várias coisas aí que estão fora do lugar, para que a gente meio que tenha algum respaldo, inclusive interno, para lidar com isso, né? Acho super importante. Não esquecer do que passamos, né? Porque às vezes a memória é falha, né? Que ela não seja falha a ponto da gente depositar a confiança nas cometer os mesmos pessoas, erros, né? Nas mesmas investir nos mesmos erros, né? Investir nos mesmos erros, isso aí. É um investimento, né? Acho que algo fica. Parece que a gente fica se testando às vezes. A gente sabe tudo todas as portas, nós já passamos por essa porta, vamos ver se ainda é a mesma. Compulsão à repetição, né? Eu acho que você vê várias pessoas que adentram relações não saudáveis seguidas, né? Essa pessoa tá sempre quando se envolve com alguém, é alguém que causa algum tipo de dano, não somente isso, mas geralmente se você olhar, o dano é parecido. Né? Então a compulsão à repetição é algo real. A gente repete, enquanto a gente não se cura, seja lá o que cura possa significar, enquanto a gente não se cura de um determinado sintoma, de um determinado funcionamento, a tendência é que a gente repita ele até que a gente consiga enxergá-lo pelo que ele é. Aprender a lição naquele esquema. A gente repete, enquanto o que não é elaborado é repetido. Parece também depois da pandemia, quem se separou continua solteiro. Ter um novo relacionamento parece um grande desafio também agora. Acho que alguns de nós entenderam no sentido de o custo que tem. Existe um custo financeiro, mas existe um custo de espaço, né? Eu acho que o custo emocional de ter um relacionamento é muito caro. Sim, uma vez que você fica ali aliviado e condenado à solitude, à solidão, que isso possa acarretar, o custo que é partilhar o tempo e partilhar espaço com outras pessoas. É de novo... E de velho aquela questão de o que vale a pena, que tipo de relação vale a pena, com quem que vale eu ter trocas intelectuais, trocas psicológicas, trocar fluidos corporais, com quem que vale eu dividir o espaço da minha casa, ou receber em casa, que casas vale a pena que eu adentre. O receber em casa também ficou muito mais caro. A gente... fica sem saber em quem confiar, se fulano vale a pena de trazer para nossa casa. Chegando na nossa casa, se a pessoa vai julgar, se tiver um pouco de bagunça, se tiver muitos gatos, ficou bem confuso, né? Tá difícil reaprender a socializar, principalmente indo a lugares diferentes, que agora tudo mudou. Aqui em São Paulo, não só em São Paulo, né, mas em todos os lugares, né, fecharam-se lugares, abriram-se outros. As configurações de algumas coisas meio que de uma forma troncha ou bem disfarçada voltaram para o lugar, mas outras não. E esses outras não, como é que ficam, né? É para se pensar também, acho. Essa questão do conservadorismo, que eu cresci nos anos 90, né, tipo, tinha nudez a todo momento na TV.
A banheira, o sabonete. A banheira do Gugu criou meia dúzia. Procurou o sabonete lá. Uhum. A questão do assédio também, que eu nunca pensei que eu fosse ver algo virando lei, que virou lei, porque antes o assédio era uma coisa meio que arrependeu-se e reclamou, ou tipo, o homem é feio e ela não gostou. Não era. E agora tem uma lei de assédio no ônibus, no metrô. Teve cidades que fizeram vagões somente para as mulheres, cara. Isso foi um grande avanço que eu vi, que eu achei que eu não fosse ver também. Infelizmente estou vendo. Temos muito ainda a melhorar, mas eu acho que já podemos comemorar várias conquistas, assim, como mulher. As meninas de hoje estão mais ligeiras também. Pode-se conversar sobre assuntos íntimos com os seus pais. Não foi uma coisa que eu tive. Fez muita falta, inclusive. Então, se você é mais velho e tem filho, ou se você é mais novo, procure seu pai primeiro para tirar uma dúvida, sabe, sobre questões íntimas, porque se o seu pai se preocupa o mínimo com você, ele vai te ouvir, sua mãe vai te ouvir, não vai te julgar, porque eles já estiveram lá, por mais que eles não admitam, por mais que seja difícil para eles mesmos admitirem certas coisas e tudo mais, mas tenta pelo menos. Eu acho que vamos encerrando por aqui. Se vocês gostaram do programa, deixe seu like, deixe seu comentário. Deem sugestões de pautas pra gente. Se vocês querem ver a pós, é o que eu sei que querem. Deixa aí um comentário bacana pra ela. Vou pedir pra você deixar os seus contatos profissionais, pra quem quiser te procurar pra dar um remendo ou falar o que precisa ouvir, mesmo que seja difícil, né? Com certeza, temos agenda aberta, né? Tem um Instagram aí, se eu posso dizer. É bem fácil de lembrar, que é Psicologia para Estranhos, tudo junto. Ai, que massa! Falo sobre relacionamentos, falo sobre relações abusivas, falo sobre transtornos de personalidade, transtornos de humor, falo sobre um pouquinho de tudo, né? Tô reativando aí essa conta e agenda aberta também, se alguém quiser acolhimento, né? Para isso que estamos aqui. Avaliação. Seja muito bem-vinda ao Papo Delinquente. Obrigada realmente por dar esse primeiro passo comigo, porque para mim está sendo um grande passo para sair até do mundo de criação de conteúdo adulto, porque já são muitos anos e para mim já deu. Eu quero trazer pautas para o pessoal mais jovem, né? Porque antes a gente tinha MTV, por mais que eu não pudesse conversar com os meus pais, então tinha um certo refúgio para saber sobre fofocas íntimas, né? Se você quer um conselho, manda aí que a gente tenta deixar no próximo episódio, que eu espero que seja breve, mas não sei qual vai ser também. Com certeza, agradeço pelo espaço, pelo convite aí, foi muito legal. Vida longa ao podcast, que novos horizontes se abram para que você saia de onde você não está mais contente, né, como você está trazendo, e encontre um lugar que te estimule bastante, onde você possa ter esse alcance, né, falar sobre coisas importantes. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado também. E se você é profissional de qualquer área e achou interessante a ideia, quer participar, manda aí um e-mail que estarei esperando. Um beijo a todos, até a próxima.